Olá! Vou convidar vocês para nossa live. Tô apertando aqui para convidar porque é a nossa live diária em que nós vamos falar sobre o estudo do livro Alzheimer e se houver uma cura. Então a gente vai, deixa eu apertar aqui para todo mundo. Pronto, já mandei. Olá, Laís e Tatá, tá aí, estão aí. Bibi chegou. Bom, gente, para iniciar o estudo desse livro viciante, Alzheimer e se houver uma cura, a história das cetonas e do óleo de coco. Eu disse a vocês, eu vou trazer o estudo, né, que eu vou fazendo do livro. Agora não é a leitura, né, Laís, sua linda? Ó, não é a leitura, tá? É o estudo mesmo, então vai ser, vou passar por cima e vou colocar meu óculos para poder, apesar que fica ruim lá, né? Eu vou ler sem, porque eu fico enxergando duas de mim. Vou dar a pincelada, a gente vai aprender juntas sobre o livro, tá? E aí, qualquer comentário que eu fizer e que vocês saibam de algo a mais, por favor, comentem aí, mesmo que eu veja depois, né? Porque às vezes não tô falando e não tô acompanhando. Então, vamos lá, vou introduzir. Que livro maravilhoso é esse aqui? É um livro realmente riquíssimo para se ter para o trato, né? Primeiro, ele não vai abordar, pelo menos ainda, sobre óleos essenciais. Até o que eu li, não se falou nada de óleos essenciais. Muito bom, Laís. O que foi falado foi do óleo de coco, né? É falado de óleos graxos, né? Que tem uma cadeia média, óleos graxos de cadeia média. Então, é isso que é abordado aqui. Então, óleo essencial não é abordado. Aí vocês podem pensar, poxa, Esther não tá na sua área, não é aromaterapia. Muito pelo contrário. Aqui a gente fez uma série de oficinas durante esse ano. Aí, na primeira oficina, vai ficar gravado, Diva. Tá bom, minha querida? Eu vou deixar gravado. Então, nas primeiras oficinas, que foi a de verão, a gente só estudou óleos essenciais. E aí eu fiquei encucada com na oficina de outono, porque eu falava assim, gente, a gente sempre fala assim, onde usar os óleos essenciais, como usar os óleos essenciais, né? Para usar com veículos carreadores. Quais são esses veículos carreadores, né? São os óleos vegetais, ou são as manteigas, né, naturais, né, as manteigas vegetais também, até as ceras vegetais. E também tem cera animal, por exemplo, a cera de abelha, tá? Aí eu fiquei pensando, eu falei, isso faz parte da aromaterapia. Apesar da aromaterapia se voltar somente para o uso, para o estudo dos óleos essenciais que contém as moléculas aromáticas, os óleos vegetais, esses óleos graxos, as matérias carreadoras, elas não têm molécula aromática. Então, não é por esse fator que não faz parte da aromaterapia, muito pelo contrário. São atores coadjuvantes de extrema importância. Então, nós vamos acabar estudando também a aromaterapia aqui sim, tá? Mas lembrem-se, não vai ter uma citação, pelo menos hoje, até onde nós vamos estudar, até onde foi preparada a aula, né? Não tem nada sobre aromaterapia, mas sobre o óleo vegetal de coco, tá? O óleo que vem do coco. Então, a gente já viu que a capinha diz muito sobre, né? O Alzheimer, que acomete mais as pessoas acima de 65 anos, mas também existe o Alzheimer precoce, né, que pode acometer a partir dos 30 anos de idade, tá? E aqui colocaram a imagem de 2 idosos, né, para registrar e marcar mais, né, trazer uma memória informativa a nós que o Alzheimer é na terceira idade, na velhice, e a imagem do coco aqui. E aí o que eu consegui? Um
coco! Porque é um item que é muito consumido na casa da minha mãe, né? Esse coco aqui natural. A minha mãe tira assim, ó, e come como um lanchinho. E aí ela dá isso pra Maia, eu como também. Eu acho esse hábito barato, porque é maravilhoso, né? Porque é um hábito saudável, né? E ela tá consumindo gordura, mas a gente vai aprender que gordura maravilhosa é essa aqui. Não só nesse livro, mas tem um outro só sobre o coco, tá? Bom, então a gente começa estudando livros, entendendo o livro, né? A gente começa assim, eu não sou a favor de uma leitura largada, né? Assim, vou pegar isso e já vamos direto ler aquele capítulo. Muitas vezes a ordem dos capítulos em que está impresso o livro não traz o entendimento que, se você buscar o que tem no livro, pesquisar o livro primeiro, né, você consegue absorver mais. E vocês vão ver que eu não vou seguir essa ordem. Então eu começo sabendo quem é a autora, né? Tá aqui, tá um pouquinho aqui também a foto dos dois, da médica, da autora e do esposo dela, que é quem tem Alzheimer, que foi o motivador, né? O fator motivador do estudo. E a introdução que conta a história deles, tá? Prefácio vem falando da questão do Alzheimer em si. Tem muita informação legal também, tá? Então, assim, na introdução e falando da autora já, quem é ela, tá? Bom, médica, neonatologista, então especialista em dar vida a crianças, né? A seres que chegaram de uma forma precoce, né? Que é o nascimento precoce, e aí as crianças que acabam indo para UTI, para esperar o momento certo de sair de lá da UTI, e ela é especialista nisso. Porém, ela acabou estudando muito sobre a questão do Alzheimer, né, de demências, por causa do marido dela. Mas, diferente do que a gente podia pensar, ou do que eu pensei quando eu peguei aqui e li os resumos, né, das orelhas que tem, quando ela diz que ela se aprofundou no estudo, quando o marido dela foi diagnosticado com Alzheimer, que houve o diagnóstico, ele foi uma pessoa que apresentou problemas com a memória dele ao longo da vida dele, de toda a vida dele. E ela relata também que por alguns momentos, algumas fases da vida dele, ele esteve insatisfeito, ele esteve triste e ele esteve deprimido, né? Não achei ainda uma frase que dissesse assim: talvez essa depressão, talvez esse sentimento como posso dizer, intensificou, né? Vou dizer assim, potencializou o quadro de Alzheimer. Ela não diz, mas o que ela diz é assim: a perda de memória ou a dificuldade de memorizar e se recordar das coisas que o marido dela tinha já era antiga, não era somente da velhice. E ela diz que possivelmente ele tinha já o Alzheimer precoce, que é quando as pessoas de 30 anos, 35 anos são acometidos com essa perda de memória, que é o Alzheimer precoce, tá? Os dados sobre o Alzheimer que o livro vai trazer são assustadores, né? Aqui tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é assim, foi um parágrafo inteiro, né, um estudo inteiro, em que diz assim, vejam só, eu vou ler para vocês. Se você pegar, vou ler a metade, tá? Se você pegar uma pessoa que sobreviveu de câncer e de AIDS, eles podem contar as suas histórias, como eles venceram essas doenças. Porém, não há sobreviventes do mal de Alzheimer para contar como conseguiram sobreviver.
Então é uma doença, é uma patologia, é uma demência muito cruel, né? Em que não há sobreviventes. E nesse primeiro momento, essas primeiras leituras foram focadas também na doutora, né? Na doutora Mary, que cuidou dessa mulher, não vou falar nem de médica, porque ela não cuidou dele como médica, ela cuidou dele como esposa, ela foi cuidadora do esposo dela. E aí ela fala como cuidadora, né, o quanto ela precisava de atenção, o quanto ela também precisava de apoio, o quanto ela precisava achar um norte para como cuidar do marido dela, né, do amor da vida dela. A introdução começa contando a história deles, né, que eles se casaram muito cedo, enfim. E deixa eu tirar o som aqui. E aí ela fala dessa importância, o quanto ela queria saber mais para poder cuidar melhor dele. E aí eu achei interessante que ela disse assim: as informações básicas sobre o Alzheimer a gente encontra em qualquer lugar, inclusive na internet. Mas aquelas informações que são a mais, que é o que já estão, o avanço de pesquisas, a gente não conhece até que a indústria, né, autorize isso, ou seja, comercialize isso. O que ela quis dizer com isso? Os estudos que são feitos, né, até que a indústria patrocine esses estudos, quando ela pega para ela para poder vender um medicamento, né, ou a forma de tratamento, as pessoas pouco sabem. Só que a internet, né, democratizou esse acesso. E aí, buscando na internet, foi que ela teve o acesso, o conhecimento da dieta cetogênica. O que é essa dieta cetogênica? É uma dieta rica em cetonas, em moléculas, né, uma família molecular, uma família bioquímica ricas em cetonas, tá? E foi através da internet que ela teve esse conhecimento e ela foi buscar. E daí ela faz um convite muito interessante, né? Ela explica assim, ela fala assim, por exemplo, o meu marido, quando ela fala assim, o meu marido já mostrava ter problemas da memória muito antes, né? Então pode ser que ele tinha um Alzheimer precoce, um quadro de Alzheimer precoce, porém ele não foi diagnosticado, e quem diagnostica é o médico. Ou podia ser só mesmo falha de memória, né? Lapsos que ele tinha de memória, dificuldade até de aprendizado, né? Que aí ela vai levantando algumas hipóteses. E aí ela fala assim, quando ele foi diagnosticado com Alzheimer na Associação Nacional de Alzheimer, onde ela levou ele, né? E olha que ela era médica, né? Onde ela levou ele para ter acesso, ela disse assim que lá disseram, né, em um determinado período de tempo, um determinado ano, disseram que eles que estava vindo uma cura para esse mal, que é uma doença que não tem cura, né? Vocês viram a frase que eu falei agora, que não há sobreviventes para contar como conseguiu sair do Alzheimer, né? Diferente de outras patologias. E aí, como não tinha cura, o diagnóstico que davam era: essa doença não tem cura. No momento que o marido dela foi diagnosticado, disseram que estava surgindo uma cura, numa pesquisa. E aí passaram-se 5 anos até o momento em que ela decidiu começar a usar o óleo de coco, que ela disse: essa cura não chega, eu não vou poder esperar mais, entupir e meu marido continuar entupido de remédio, né? Então veja como se prolongou. Aí ela tomou a decisão, nas pesquisas que ela fez, de usar o óleo de coco, né? De fazer essa dieta diferente, né? Não só o óleo de coco, mas a dieta inteira modificada, e a dieta cetogênica que chama. E aí ela faz uma pergunta assim, ó. Ela diz assim: não sei quanto tempo esse alívio irá durar, porque o esposo dela já tem um alívio. Teve um alívio na 2ª semana já usando óleo de coco. Ela diz isso aqui. E nem sei se ele irá acontecer com você, né? Comigo que estou lendo, ou que vou praticar alguma coisa do que ela está ensinando, tá? E os seus entes queridos, que é o caso assim. Ela diz:
ela fala você para o cuidador, né? Porque provavelmente a pessoa que está com Alzheimer não vai estar estudando isso, né? E é quando ela fala muito do cuidador, que é o cuidador que vai buscar essa cura, tá? Aí ela faz a pergunta-chave. Mas o que você tem a perder? Né? O que a gente tem a perder ao buscar essa alternativa, né? E ela diz que nada, só tem a ganhar. E aí esse é o convite que se inicia a leitura inteira deste livro, né? O estudo desse livro. O que tem a perder? Nada, não tem nada a perder, tá? Então, esse livro vai falar, vai mostrar a história desse qual a profissão dele, tá? Ele era contador, tá? E ela médica, ele era contador. E aí vai contando a história, né? Já que eu li essa pergunta, eu já ia falar, vou adiantar essa parte. Ele sendo um contador, apesar dele mexer muito com números, ele começou a errar as somas, as contas, né? O que eu e Stephanie pensei, não estava escrito ali, né? O que eu pensei, falei, nossa, tem tanta gente que fala que quanto mais a gente trabalha com números, mais o nosso cérebro também funciona, né? Porque a gente tem o cérebro direito e esquerdo, aquele que gosta mais de linguagem, de linguagem, de artes, né? Que é o lado mais conotativo, e tem o nosso outro lado do cérebro denotativo, que é razão, que não é emoção, que é razão, e gosta de números. E ele teve dificuldades com os números, então ele esquecia como tinha que fazer as coisas, ele tinha lapsos, grandes memórias. E o que ele teve também, que ela indica, é diários, né? Começar a escrever. Então ela fez os diários dela, ela registrou, e aqui deixa claro que ela tem o maior acervo de informações sobre o acompanhamento de um portador de Alzheimer com o uso da dieta cetogênica. E ela tem também o relato dele, no que ele pôde, ele escreveu sobre como ele estava se sentindo. Então tem momentos que ele fala que ele perdeu, que ele não se lembra do que estava fazendo, que ele se sentia um inútil. Então assim, são falas muito depressivas, muito tristes, né? E ele tem essa insatisfação com a profissão dele, ele não queria ser contador, né? Aí depois ele não conseguiu emprego mais como contador, porque eles tiveram que mudar de estado devido à profissão dela, né? Para ela poder fazer a especialização, a residência. Ele não conseguiu, ele foi trabalhar como imobiliário, aí fugiu o nome assim agora, que vende imóveis, consultor imobiliário, fugiu o nome agora. E ele também não fez vendas nenhuma, né? E assim, isso trazia muita tristeza para ele. E aí relata que ele ficava muito tempo triste, desanimado e tá, sem essa motivação. Isso também é legal da gente observar, né? Isso, corretor de imóveis. Isso mesmo, Bibi, obrigada. Corretor de imóveis. E essa tristeza profunda, a insatisfação, é legal a gente observar, porque essa insatisfação, isso é resposta do nosso corpo. Se a gente está triste e insatisfeito, a gente manda essa mensagem para o nosso organismo, né? O sistema endócrino e o sistema límbico, eles andam muito interligados, né? O sistema límbico que vai atuar na questão do nosso cérebro, e o sistema endócrino que vai atuar com os nossos hormônios em geral, que vai agir na produção hormonal de todo o nosso organismo. Então, quando a gente se entristece, esses sistemas, eles entram em alerta, e a gente passa essa mensagem de tristeza para todo o nosso corpo, né? E esse senhor teve muitos momentos de passar essa mensagem de tristeza ao nosso corpo, né? A mulher fala algumas vezes aqui que ele queria esquecer que ele fez escolhas erradas, né? Então, quem sabe esses pequenos comandos que a gente dá para os nossos hormônios ou para nossas memórias, para as nossas células, não tenha força mesmo, né? Para acontecer, tá? Bom, o Alzheimer é uma doença assim gigantesca, né? Ela comete mais de milhões de pessoas só nos Estados Unidos, e a prospecção é que em 2050 acometa bilhões de pessoas, né? Que já passe para casa dos bilhões de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo.
O Alzheimer precoce, esse que ela deu a diferença, né, na questão da idade, o precoce que tem esses sintomas também de perda de memória, ele vai ser muito mais real, muito mais vivo em poucos anos, por causa do nível de estresse da juventude, né? A juventude gasta muito, esgota muito o seu organismo com estresse, e isso afeta diretamente na questão da memória, tá? E aí, esse estresse, aqui li uma frase agora assim, acelera o declínio da cabeça, né? Então, olha aí, eu que sou uma pessoa super estressada, eu fiquei muito impactada com esse estudo, né? O estresse, ele acelera o declínio da nossa cabeça, tá? Bom, aí o que vai se basear esse livro, o estudo, mostrando a questão da dieta cetogênica? Então, primeiro vai dizer assim, que descobriu-se, né? Tem um médico, deixa eu pegar o nome dele aqui, que ela dedica isso a ele, esse livro a ele, que é o Dr. George Carril, ou Carlil, né? Acho que é Carril Jr., que descobriu que o cérebro usa as cetonas, né? Que tem em diversos outros alimentos também, e tem muita cetona nos óleos essenciais, mas vamos focar aqui no livro. Ele descobriu, esse médico, que as cetonas são um combustível do nosso cérebro, né? Um combustível alternativo para o nosso cérebro. Existem as cetonas orgânicas naturais, como tem no óleo de coco, né? O óleo de coco é rico em cadeia graxa, cadeias de carbono grandes, ricos em cetonas, né? E tem também em outros óleos, em vários tipos de outros óleos de coco que tem aqui no Brasil. E ele vai atuar com o uso do óleo de coco por ingestão, né? Ela fala de ingestão, vai atuar como um combustível para o cérebro. E aí, ela diz, né, que o óleo de coco palmiste, quando a gente faz a ingestão dele, no fígado, a composição bioquímica dele é transformada em cetona, que são usadas como combustíveis para o cérebro pela maioria de todos os outros órgãos também, tá? Os níveis de cetonas que são esperados no consumo natural das gorduras naturais, elas são ainda pequenas, mas já mostram grande melhoria. Existe um estudo que está sendo feito para desenvolvimento de cetonas sintéticas, porém que não tem agressão ao corpo, somente aumenta o nível da quantidade de cetona que é para ser consumido, né? E aí essa quantidade traz uma cura, ela chama de milagre, né? Mais rápido para o organismo. E aí o objetivo que ela escreveu esse livro, demonstrando todos os relatos que ela tem, o máximo de relatos que ela tem do acompanhamento do marido dela com as cetonas, é para que o mundo acorde e patrocine esse estudo, tá? Porque não é caro, porém a indústria não apoia, tá? E ela deixa isso aqui claro. Aí a gente entra até numa questão ética, né, gente? Se existe uma cura, mas é uma cura que não vai trazer talvez benefícios financeiros para um determinado grupo, a cura não chega até as pessoas que precisam dessa cura, né? É um pouco desumano, pelo menos no meu ponto de vista, parece ser até desumano, né? Bom, vamos falar assim, é uma dieta, tá? Ela fala assim, outra coisa que ela abordou, agora peguei aqui, uma abordagem que ela fez nesse primeiro momento, tá? Tô mostrando aqui no primeiro momento. Ela disse assim, ela como médica, ela teve dificuldade dos médicos do marido dela aceitarem a informação que ela levou, porque ela foi buscar na internet essa informação, sobre o acréscimo do óleo de coco rico em cetonas, né? E até uma dietética cetogênica para a realidade, para o tratamento do marido dela. Quando ela levou para os médicos, houveram médicos que simplesmente não aceitaram, né? E disseram assim que não há comprovação quanto a isso. E aí ela disse assim que a única coisa que exigiria naquele momento daquele profissional era que eles se recordassem das aulas de química,
né, da aula de química em que mostrava que a riqueza da cetona como anti-inflamatório, né, e principalmente potente para ultrapassar a barreira hematocefálica e trazer maiores benefícios para o aprendizado, para o desenvolvimento cefálico, enfim, para todo o funcionamento do cérebro, que é o que ela chama de combustível para o cérebro. Mas muitos profissionais se negaram a isso, né? E aí ela continuou fazendo isso sozinha. Então, ela diz que o que precisa para nós, como cuidadores, no caso, para quem está lendo, se for um cuidador de algum ente querido, de alguém que tem o Alzheimer, é que se junte e que vá buscar essa parceria com o corpo médico que trata dessa pessoa, para ver se ao menos aceitar de dizer, pode usar o óleo de coco, pode usar esse fornecimento de cetona, né, que é o que o organismo vai precisar. Eu achei essa parte bem interessante, né? Eu acho que eu comentei já com vocês em uma outra live de uma cliente que veio aqui, que o filho dela teve paradas cardiorrespiratórias e estava em estado, né, neurovegetativo, e os óleos essenciais estavam ajudando ele a voltar a ter movimentos, né, a movimentar o braço, a movimentar a cabeça, e ela continua voltando aqui, sempre trazendo uma melhora a mais. E aí ela afirma que toda vez que o médico dele, apesar de não conhecer a aromaterapia, aprovou ela utilizar os óleos essenciais. Então é tão importante, né, no momento de tratamento, o corpo médico também, mesmo que não conheça o que é aquilo, melhor seria se conhecesse, né? Se tivesse um entendimento. Mas claro, é difícil todo mundo saber de tudo, até mesmo buscar conhecimento, né, gente? Às vezes a gente não tem tempo de uma leitura de um livro, né? Imagina se especializar em outras coisas. Mas enfim, bom seria que essa realidade fosse palpável, né, para todas as pessoas que têm um acompanhamento médico, que eles, mesmo sem conhecer, aceitem e deixem. A mulher, não é a médica, mas a Mary, ela não teve sempre esse apoio, ela teve que buscar esse apoio, e aí ela como médica, né, ela fala aqui, né, eu falo com propriedade de causa, porque eu sou médica, né, e aí a classe se nega, né, parece que se nega a aceitar outras alternativas que fujam também da ingestão ou como eu posso dizer, do protocolo farmacológico que existe, né? Então, se não tem uma indicação farmacêutica ou indicação da indústria farmacêutica, não vai funcionar, né? Mas a indústria farmacêutica não quer apoiar essa pesquisa, esse estudo, né? E por que acreditar que algo tão natural vai funcionar? A gente perdeu essa essência de acreditar no natural, né? Eu coloco como a gente no todo, né? De acreditar, por exemplo, que vai tomar um chá e vai passar uma dor de cabeça sem você precisar tomar uma aspirina, por exemplo, né? Ou um outro remédio para dor de cabeça, mas que o chá já é suficiente para aquilo. Ou mesmo que se você dormir, o seu organismo pode se regenerar, né? Que tenha força para isso. A gente não aceita o simples, né? É isso, Laís, porque a doença dá lucro. Dá para perceber muito isso, Laís. Essa frase sua parece que resume essas primeiras 100 páginas que eu li, sabe, que eu tô falando aqui. Parece que é isso. Ela quer toda hora dizer que o natural tem poder, mas o natural, que é do óleo de coco. Gente, a gente compra um óleo de coco super barato, né? A gente come esse coco aqui e aí já tá tendo esses benefícios também de estar ingerindo cadeias graxas de cetonas, super barato, mas a indústria não aceita. A indústria diz, não come isso, come um salgadinho, ou sei lá, uma outra coisa, ou toma um suco enlatado, né? Um bolozinho empacotado que vai durar 2 anos, não tem validade. A gente faz bolo em casa, dura 2 dias, mas os bolos industriais duram 2 anos e tá tudo bem, né? A indústria vende isso para nós e não patrocina um estudo, né? Mesmo esse que ela diz que ela quer, com esse livro, quer divulgar esse estudo. Tem o nome do médico, agora eu mudei a página, não lembro onde foi que eu coloquei. Dr. Richard Vick, tá?
Richard Vick, ele está fazendo essa pesquisa, mas ele fica sem recursos, tá? Para poder continuar para poder continuar esse estudo sobre as cetonas, tá? Bom, o que são as cetonas? São minúsculas moléculas de combustível orgânico que existem desde os primórdios da vida neste planeta e asseguram a nossa sobrevivência como espécie. A cetona é isso, né? Elas vão assegurar essa sobrevivência porque elas são literalmente combustíveis. Elas são gorduras, é o que a gente mais precisa mesmo para ter energia no corpo. E aí o óleo de coco, ele é rico nisso, principalmente quando tem aquela nomenclatura THC, né? Não sei se vocês já viram, que é a maior cadeia, o concentrado dos triglicérides. Isso é um trava-língua e eu sempre enrolo para falar, triglicérides, né? Quando o óleo de coco THC é rico naquilo, né? Bem importante, para ele ser um combustível maior, então dá mais energia. O pessoal que gosta de malhar, de ter mais saúde, né? Assim, ou ter mais energia para malhar, para poder pegar no peso, ele já tem muita gente que já consome óleo de coco, né? Então acaba tendo um benefício maior, mira no objetivo, que é a energia para malhar lá, para ficar forte, e tendo outros benefícios, que é a questão do tratamento, do cuidado com todo o cérebro da gente, né? Com a memória, tá? Existe também cápsulazinhas de coco, né? Outras formas de fazer a ingestão de coco, né? E a doutora fala nisso aqui, que focar nisso, nos suplementos que tem a base de óleo de coco, tá? Se por acaso vocês não conhecerem, eu sabia dos benefícios para o organismo, mas para a memória eu não sabia. Para o cuidado da mente, eu realmente não sabia, eu desconhecia isso. Eu sei dos benefícios para a pele, óleo de coco é maravilhoso, eu adoro dormir no cabelo e no rosto com óleo de coco, não fica oleosa a pele. Bom, para uma massagem ele é maravilhoso, né? Achava assim que pra mim ele funciona como tipo um equilibrador do meu pH, do organismo, né? Mas eu não sabia desses benefícios pro cérebro na parte da ingestão, tá? Bom, então acho que foi isso. Nesse primeiro momento, essa introdução é isso, tá? Ela vai contando mais histórias. Aí eu vou fazendo resumos outro dia, até por causa do tempo. Eu vou passar, eu disse a vocês que eu não leio ele linearmente, né? Quem fez as oficinas comigo, sempre eu disse assim, sempre fui clara. Eu não sigo uma linha reta, uma ordem cronológica, porque eu gosto muito de ler o sumário, né? De estudar o sumário. Então eu olho aqui o que tem no sumário. Deixa eu pegar o sumário aqui pra vocês. Ó, o que tem o sumário, né? As partes separadas, né? Enfim. E aí ele é dividido assim. Tem o prefácio e a introdução, que foi isso que eu falei com vocês aqui. Aí tem a parte de quando ela vai observando que ele tá com Alzheimer, que chama a parte 1, né? São vários relatos, tudo. O comportamento dele, que aí é muito interessante ler, entender, e eu vou fazer um resumão disso, principalmente para os cuidadores, sabe por quê? Porque é aquele momento que você fala assim, eu conheço quem faz isso, fulano faz isso, né? Fulano no sentido de a pessoa que você cuida, né? Fazia isso, até mesmo para você falar, nossa, eu tenho alguma coisa assim, de repente, sabe? Então, acho que é interessante observar a história dele, os relatos que tem. E aí, eu já li essa parte, eu tô lendo ainda, né? Essa parte é quando você vê que a escrita dele é muito triste. Então, ele era uma pessoa que carregava uma melancoliazinha no coração, tá? Aí, a parte 2 vai explicar as cetonas, os ácidos graxos, ácidos graxos de cadeia média e os ésteres cetônicos. Que o Alzheimer ele é comparado com a diabetes tipo 3, né? Porque é esse déficit de glicemia. Isso eu tirei para falar amanhã, tá? No segundo dia. Aí na parte 4 vem falando sobre a questão da dieta.
Eu acho que eu falei a sigla do óleo de coco errado. Eu falei THC, né? É TCM. Que eu li aqui agora, acho que eu escrevi lá errado no meu resumo, é TCM, que são os triglicérides de cadeia média. Ou eu escrevi em inglês, não sei. Mas é TCM, tá? O tipo de óleo de coco que é maior. Bom, aí aqui tem a terceira parte, né, que vai falar sobre isso, sobre a forma dietética. E aí tem uma partezinha nessa terceira parte sobre a dieta com os óleos graxos, né, de cadeia média, que tem receitas. E as receitas faz parte do livro, né? Eu acho que eu vou fazer algumas com vocês ao vivo na hora. Vou procurar, então assim, tem ovos mexidos, eu adoro ovos mexidos, eu vou buscar um aqui que seja mais fácil, tá? A gente teve a nossa confraternização e nós fizemos um suco aqui, só que eu organizando, abrindo porta, tudo, acabei não filmando o suco, que foi o suco de manga, a fruta, com leite de coco e óleo essencial de mandarina. Ficou tão gostoso, e já tinha o benefício do leite de coco no lugar de usar água, tá? Então, nessa parte da receita, eu vou escolher algumas para fazer para vocês, tá bom? Mas eu não vou fazer todas, não. Vou dizer, assim, os que tem e também não vou passar tudo, até porque lembra que a gente tá fazendo um resumo, tá bom? Aí, esse livro traz algo muito importante, que é do grande Fabian Laszlo, né? Eu tenho uma gratidão por esse homem, que eu quero que Deus abençoe ele 10, 20 mil vezes do que ele pensa em me abençoar. Porque o Fabian Laszlo, que é o dono da Laszlo, da editora Laszlo, né? Que está trazendo esses livros maravilhosos para nossa língua, né? O português, não só para atingir o Brasil, mas os países de língua portuguesa, já que esses livros também não estão em língua portuguesa, então não chegaram até nós. Esse cara conseguiu fazer muito mais dentro deste livro, né? Ele fez uma tabela de comparação de todos os óleos de coco nosso brasileiro. Então, por isso que eu peguei para falar hoje para vocês, porque é a introdução também. Aqui o livro vai falar muito sobre o coco palmiste, mas nós no Brasil temos outros óleos de coco tão rico quanto. Então o Fabian, ele diz assim pra gente, né, basicamente, não se preocupa. Nós aqui no Brasil temos a maior vastidão, a maior diversidade de óleo de coco e todos eles podem trazer os benefícios. Aí ele comprova, como se fosse numa cromatografia, né, dos óleos essenciais, numa tabela de ácido graxo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso eu vou tirar foto e vou fazer postagem, e aí vocês salvam, tá vendo? Ele mostra que todos são iguais. Gente, tem que ser um ser humano fora do corpo, né? É um cara, mano, puta iluminado. Eu vi aquilo, acho que eu me emocionei mais com o que a editora Laszlo tá fazendo por esse livro do que qualquer outra coisa. Então aqui tem tudo. Olha, coco palmiste, coco babuçu, que eu nem conheço, mas aqui tem dele, que é da empresa Terra, que é a empresa da Laszlo. Coco da praia, coco macaúba, coco licuri, coco murumuru, que eu nem sabia que era coco. Muita gente pergunta pra mim sobre o óleo de murumuru, mas é um coco. E o coco tucumã. Todos eles têm uma percentagem de ácidos graxos da cadeia média em sua composição, que vai variar de 42% até 87%. Então, todos eles estão dentro dessa média. Todos eles vão funcionar. Olha que maravilha, não precisa nem se perguntar assim, mas qual é esse óleo que ele tá falando, né? Que a doutora Newport falou que foi do coco da praia, que ela fez o uso lá nos Estados Unidos. Aqui tem tudo. Aí, além disso, ele colocou, eu vou contar aqui, de 18 estudos acadêmicos que ele buscou no PubMed, o PubMed é o que eu me lembro, mas que é o que eu mais uso, é artigos científicos, né? PubMed, cadê minha nossa? Onde ele disse que ele foi buscar?
fugiram as plataformas que ele disse. O PubMed eu me lembro que é a que eu mais uso, tá? O EPUB, PubMed, o EPUB, é tudo plataformas de publicação de estudos científicos na área de saúde. Bom, a forma de extração aqui, Bibi, que agora eu li sua pergunta, se ele fala da forma de extrair, ó, eu vou ler pra você, eu vou ler essa parte aqui, tá? Que fala do óleo de coco. O Brasil é provavelmente o país mais profícuo em espécies de coqueiros, cujos frutos fornecem óleos com os mesmos princípios ativos do óleo de coco da praia, que é o que a doutora usou. Tá, tô lendo você aí. O que significa que são potenciais alternativas a ele, né? Então são ótimos para isso. O babuçu, o palmiste, o murumuru, tá. A falta de conhecimento técnico da composição do óleo dessas diferentes espécies, oriundas de diferentes biomas, como cerrado, planalto e floresta amazônica, muitas vezes leva à desatenção e ao não aproveitamento regional desses óleos no Brasil, um verdadeiro desperdício de sua potencialidade terapêutica. Citado em diferentes artigos científicos, ele da 17, né? Até aqui, ó, PubMed, Cielo, Science Direct, entre outros. A tabela a seguir, que foi essa que eu vou dar para vocês, permite comparar a composição de ácidos graxos de muitos óleos de cocos brasileiros, em destaque para os ácidos graxos caprílico, cáprico, láurico e comentados na obra da doutora. Aqui não falou nada. Todos os óleos de coco têm uma quantidade considerável de triglicérides da cadeia média, cujo efeito terapêutico é potencialmente semelhante ao óleo de coco da praia. É relevante dizer também que o fato de tais óleos serem do tipo extra virgem ou refinado não constitui um fator determinante da variação da concentração de TCM. Acho que respondeu, né? Ó. É relevante dizer também que o fato de tais óleos serem do tipo extra virgem ou refinado não constitui um fator determinante da variação de concentração de TCM. Como provam diferentes análises, essa variação é resultante do local de crescimento das árvores. Isso significa que, sendo óleo de coco refinado ou não, o percentual dos ácidos graxos da cadeia média ou o percentual dos TCMs se mantém nesses diferentes óleos, que podem ser utilizados em substituição uns aos outros, conforme a disponibilidade regional. Não fala da extração, mas fala a questão de ser extra virgem ou refinado, né? Então, eu acho que pode esquentar sim. Se eu ler alguma coisa que até agora não falou, tá? Só essa outra parte que tinha falado. Se eu ler alguma coisa de esquentar, eu marco e trago pra você aqui, tá bom? Mas até agora só tá falando da questão do uso do óleo de coco, tá? Bom, além disso que eu falei pra vocês, 18, a tabela de comparação para nós brasileiros, né? 18 artigos científicos. Este livro compõe a palestra da médica e esse estudo aqui que é da Rede Globo, sobre irisina, né? Que a irisina é um hormônio muscular que já está sendo estudado para a reversão dos casos de Alzheimer. Então, é uma pós-graduação, né, esse livro, né, gente? Porque tem tanta coisa para você estudar que quando eu comecei o estudo dele, ontem, né, eu consegui, anteontem, mas assim, ontem foi que eu peguei melhor, e aí como eu tava lendo com a Maia, eu até reli o que eu já tava lendo. Eu vi que as nossas lives, elas vão ser positivas, mas tem muita coisa que o livro tem que talvez eu não consiga trazer para vocês, tá? E me perdoem se eu não conseguir trazer tudo, porque tem muita coisa para ser estudada, né? Eu acho que não seria honesto da minha parte se eu passar esse aqui, né, para vocês.
porque isso aqui faz parte do livro, né? E aí foi o que o Laszlo fez. E aí eu decidi passar somente a tabela, porque a tabela acaba ajudando mais pessoas que às vezes não queiram comprar o livro, né? E não é falando da venda do livro, mas é respeitando o conteúdo autoral, né? Porque a gente tem isso, assim, tem essas questões mesmo de você respeitar o conteúdo autoral e não fazer reprodução, enfim, tá? Então é isso, gente, ó, por hoje, para não ficar muito longa, muito rico, Bibi, muito rico. Agora, quando falar de negócio de extração, eu vou observar, até agora não falou, tá bom? Mas eu te falo, se é extraído a frio, porque o que a gente tem da Laszlo aqui é extraído a frio. Agora, eu acho que se esquentar um pouquinho não vai fazer mal. Eu acho, né? Mas tem que consumir mais rápido, tá? Então, olha, por hoje eu acho que tá bom. A gente já viu muita coisa, né? Que entendeu o que são essas cetonas, principalmente onde vai buscar elas, né? Nesses ácidos graxos de cadeia média. O óleo de coco é riquíssimo. Vai ter receitas, então já adiantei para vocês. Então, consuma óleo de coco, consumir coco, né? E aqui no Brasil, a gente já tem esse afago no coração, é qualquer óleo de coco, né? São todos parecidos. E aqui, essa afirmação de se é refinado ou extra virgem, não vai fazer alteração com relação ao ácido graxo de cadeia média, tá? E amanhã a gente volta, eu vou fazer a segunda parte, que é falando mais das cetonas. Eu vou amar falar sobre isso. Já tava dando uma estudadinha sobre, e é muita químicazinha mesmo que tem, tá? Então amanhã a gente fala mais. Eu espero que vocês estejam gostando. É um prazer pra mim. Eu tô sendo muito beneficiada, porque eu tô aprendendo demais da conta, demais. Já estou consumindo consciente os lanchinhos que a minha mãe serve, né? Hoje, quando eu cheguei do atendimento, que eu vi o coco, eu falei, mãe, vou fazer live sobre o coco e eu quero mostrar. Ela ficou com uma banda lá para ela comer e eu peguei aqui. Então, vamos mudar nossos hábitos mesmo, comer saudável. Quem sabe comprar uma banda de um coco assim é melhor do que comprar uma bolachinha, tudo pro dia a dia, né? E a gente tá tendo benefício até pra nossa memória. Quem sabe? Vamos aprender juntos, tá bom? Até amanhã. Vou deixar a live gravada aqui no Instagram, mas também vou subir ela no YouTube, tá? Acredito que vai ajudar mais pessoas, né? E se vocês puderem ajudar o nosso trabalho, que mais pessoas conheçam, e aí que também se conhecer, se interessar em fazer, consumir, né, da loja, é uma maravilha para mim também, né? Que sobrevivo disso, eu sou comerciante, além de estudante e de professora. E então, curtam, se puderem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam, dá o joinha para que o YouTube também possa mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas. E aqui, divulga o nosso Instagram para outra pessoa, menos uma pessoa. Uma pessoa a gente já faz muita diferença, tá bom? Gratidão e até amanhã. Amanhã é Natal, né? Dia 24. Mesmo assim eu vou fazer porque eu vou deixar gravado, tá bom? Só para não perder a rotina, tá bom, gente? Beijo, até amanhã. Gratidão, Laís. Obrigada mesmo.